TH Entrevista dessa semana vai tratar da saúde da mulher. E a gente convidou a nutricionista Andressa Ferro para falar como que a nutrição pode prevenir a infecção urinária, não é, Andressa? Que no verão os casos aumentam, é isso? Isso mesmo, no verão a gente tem uma ocorrência muito maior aí dos quadros de infecção urinária nas mulheres. E quais são os fatores que contribuem para esse aumento de infecções agora nessa estação? Muitas coisas acontecem, né? Então, a primeira questão é que aumenta muito a temperatura. Então, a gente tem o calor, né? E o calor, ele é um fator que vai impactar na microbiota vaginal ali da mulher, associado que a mulher vai tomar banho de praia, fica com um biquíni, né? Fica molhada durante muito tempo. Então, tudo isso são fatores externos que acabam contribuindo também. Porém, existem outros fatores que também, combinados a isso, acabam prejudicando. Por exemplo, épocas festivas. Então, o consumo do álcool, né? O consumo de açúcar, de farinha, de algumas coisas que estão fora do cotidiano dos nossos dias, do dia a dia, né? Ali do ano. Porque realmente é uma festa, é um momento, verão é um momento mais atípico. Então, tudo isso acaba saindo um pouco mais da rotina e ocasionando algumas peculiaridades a mais. Que junta as festas de final de ano com janeiro, né? Isso. E a gente acaba se cuidando menos, é isso? Isso, exatamente. Não é que a gente acaba se cuidando menos, mas é que acaba que a gente vai descansando, né? É um período que todo mundo vem, assim, para descansar um pouco mais, assim. A gente relaxa ali um pouco mais. E pelo fato de você relaxar um pouco mais, a própria capacidade de resistência, de resistir a uma comida, a uma bebida, coisa que a gente desenvolve ao longo do ano, né, na nossa rotina, acaba deixando um pouquinho de lado. A gente estava aqui nos bastidores falando da importância da hidratação, não é, Andressa? Existe, assim, uma quantidade de litros de água que uma mulher deve consumir para prevenir a infecção? Existe uma quantidade que ela é indicada, assim, de forma individual. Então, qual que é a quantidade indicada de forma individual? Você tem que multiplicar, né? 0,35 por cada quilo que você tem. Então, digamos, se eu tenho 58 quilos, eu multiplico 58 vezes 0,35, aquela é a sua quantidade individualizada. Porém, a Organização Mundial de Saúde, ela traz que a gente tem que consumir no mínimo de 2 litros por dia. Porém, no verão, aumenta a ingestão hídrica, né? Por quê? Porque a nossa desidratação, ela é muito maior. Então, eu falo que a gente tem que, no mínimo, consumir entre 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Bacana. Agora me diga uma coisa, você também estava falando do suco de cranberry, é assim que fala? É, cranberry. Cranberry. É uma dica importante na prevenção da infecção urinária. E por que ele é tão eficaz para o nosso organismo? A cranberry, ela tem um princípio, né, ativo ali dentro dessa frutinha, que ele é muito imunomodulador, ou seja, ele ajuda no nosso processo imunológico. Ele também tem efeitos que eles são antibactericidas, né, antibacterianos. Então, eles atuam em toda essa resposta que a infecção urinária ela traz. E principalmente para trato reprodutivo feminino. Então, elas atuam especificamente no trato reprodutivo ali feminino. Então, a cápsula de cranberry, porque assim, a cranberry não é fácil de achar aqui, né? Trazendo para a realidade de onde a gente vive. Tá? Então, a gente não vai achar suco de cranberry muito fácil. Tem uns em caixinha hoje, mas a gente não acha muito fácil. Mas a gente já tem as cápsulas também, né, que tem a extração desses princípios, que aí também vai trazer benefícios. E o consumo da fruta tem o mesmo efeito? Então, o consumo da fruta, ele tem o mesmo efeito, só que para você ter a quantidade do que a gente quer, precisaria consumir muita fruta. Né? Porque o suco é o quê? É o concentrado. A cápsula é o quê? É o concentrado. Então, a fruta, ela tem efeitos. E tem outros efeitos também, né? Porque a gente sabe que na fruta, ali naquela matriz do alimento, tem outras vitaminas também. Vitamina A, vitamina E. Então, vai ser benéfico para outras coisas. Porém, a gente precisaria de uma quantidade maior. Que outros alimentos e bebidas você indica, né, para essa prevenção? Eu gosto muito de indicar todas as águas aromatizadas. Né? Então, a gente se refrescar, a gente fazer bons refrescos, né, nesse período é muito importante. Então, a gente conseguir aromatizar as águas com abacaxi, com limão, com hortelã, com gengibre, tudo isso vai nutrindo um pouco mais o nosso corpo. Além da gente consumir aquela aguinha ali mais refrescante, realmente mais gostosa. A água, as vitaminas, ela tem afinidade com a água. Tem algumas vitaminas que elas têm afinidade com a água, então elas passam para a água e a gente vai estar consumindo águas mais vitaminadas, digamos assim, e vai estar se beneficiando disso ali nesse verão.
Entretanto, a gente também pode consumir sucos verdes, né? O suco ali de laranja batido com beterraba, morango, que também tem uma resposta imunológica muito boa. E a própria beterraba ajuda no bronze também, a cenoura. Então, vai ajudar a gente a se bronzear mais também ali nesse verão. Também é refrescante, tem muita vitamina C e vitamina A. E a água de coco, né? A gente tá em Maceió. Andressa, a gente também estava falando do uso de probióticos, né? Que tem sido cada vez mais recomendado para equilibrar a microbiota vaginal. Explica pra gente do que se trata. Os probióticos, o que acontece? Dentro do nosso corpo, a gente tem a população de várias bactérias, fungos, que a gente chama de micro-organismos. Então, o nosso corpo ele é popularizado por isso. Então, no nosso intestino a gente tem, na nossa vagina, na microbiota da nossa vagina a gente tem, na microbiota da boca, da pele. Então, tudo isso a gente tem microbiota. O que acontece é que as células do nosso sistema imunológico, elas são meio que sintetizadas lá dentro dessa microbiota. E quando a gente está tendo infecções, a gente tem um desequilíbrio nessa população. Os probióticos, eles ajudam a equilibrar elas novamente e, consequentemente, a gente vai melhorar o sistema imunológico, diminuindo essas infecções. Porém, são vários fatores que contribuem para a nossa saúde e da nossa microbiota, não só o consumo de probióticos. Por isso que eu falo, é se atentar aos excessos, à bebida alcoólica, se atentar ao consumo de álcool, ao consumo de açúcar, ao consumo de farinhas, né, aos próprios fatores externos, estresse, sono, porque senão não tem probiótico que faça efeito ali, porque são vários gatilhos que vão impactar na microbiota intestinal, mas eles são muito benéficos também quando a gente tem um equilíbrio dos outros fatores. Para a gente encerrar, Andressa, a gente às vezes fala de infecção urinária e tem gente que não tem noção de até onde, né, a infecção urinária pode levar. Às vezes acho que é só aquela vontade insistente de fazer xixi, uma ardência, e não é, né? Pode levar a extremos. Eu costumo falar assim que o nosso corpo, ele fala, né? O nosso corpo, ele fala. Independente se seja um sintoma que a gente considere pequeno ou grande, o nosso corpo, ele está falando com a gente. Não tem algo equilibrado lá dentro. Tem algo que está desregulado. Porque o nosso corpo, ele foi feito para ter um funcionamento perfeito. Nós, mulheres, fomos feitas perfeitamente. Todo ser humano, na verdade, mas nós, mulheres, especificamente aqui que estamos falando, fomos feitas para funcionar perfeitamente. Então, se algo está em desequilíbrio, isso já precisa ter um certo grau de atenção. Porque quando a gente não dá a atenção necessária, a gente pode evoluir sim. Né? Então, a gente não sabe para onde a gente pode evoluir, porém, a infecção urinária é uma infecção bacteriana. Então, pode se generalizar, pode se ir para as outras áreas. Então, a gente não pode negligenciar o que o nosso corpo está falando e passar por cima do nosso próprio corpo. Então, caso você tenha algum sinal de infecção, candidíase também, né, cistites, que são muito comuns nessa época, busque a ajuda do profissional, reconheça a necessidade do que seu corpo está falando com você e se cuide, né? Se cuide para que você não venha a evoluir esse quadro e ter que se cuidar de uma forma mais abrupta lá na frente. E ter que esperar que passe sozinha, né? O primeiro sinal, buscar Ajuda. o especialista. Obrigada, viu, Eu que Andressa? agradeço. Fica aí a dica para as mulheres nesse verão. Vamos fugir, correr léguas da infecção urinária. Quem já teve sabe como é incômodo. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.